o irmão Ronaldo, que é o pastor Ronaldo. Hoje eu trouxe ele aqui para falar da palavra do Senhor Deus. Ele é um pastor conceituado e conhecedor da palavra da verdade e do mundo espiritual também, do segredo da vida eterna. Hoje ele está com a oportunidade, neste meu canal do Segredo da Vida Eterna, para falar algo que Deus colocou no coração dele. Amém, irmãos? Pai do Senhor Jesus, meus queridos, aqui quem fala é o pastor Ronaldo Braga. Prazer estar aqui no canal do nosso irmão Roque. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e toda a sua família. Temos o prazer e a alegria de estarmos aqui nesse canal, no Instagram do nosso querido irmão. E Deus, por bondade, graça e misericórdia, nos escolheu para sermos mensageiro da sua palavra. E eu quero deixar uma palavra para vocês nesta tarde. Não sei se você vai ouvir ainda esta tarde, ou noite, ou dia, mas que seu coração esteja preparado para ouvir, como também para receber a palavra de Deus ao seu coração. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando Jesus multiplicou os pães, como também os peixes, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus despede os discípulos para que eles pudessem ir para o outro lado. E eles perguntaram: Senhor, e o Senhor como vai? Ele disse: não se preocupe, vão vocês, irei depois. Diz o texto bíblico que Jesus sobe o monte depois de ter despedido a multidão, e os discípulos vão. Só que o texto bíblico vai dizer que em meio ao mar apareceu do nada uma grande tempestade de vento, e os discípulos ficaram lutando. A Bíblia vai dizer que era quase a quarta vigília da noite, aproximadamente 5h30 da manhã, o sol já estava quase para sair. E o texto bíblico vai dizer que Jesus, quando viu os discípulos, e o texto é claro em dizer que eles estavam se fadigando em fazer força, lutando contra o vento. A Bíblia diz que Jesus decide ao encontro deles andando sobre as águas. O texto bíblico é bem claro em dizer que quando Jesus está andando, os discípulos olham e, não sabendo quem era, gritaram um para o outro dizendo que era um fantasma. A Bíblia diz que Jesus olhou para eles e disseram: não, sou eu. Pedrão, sempre o Pedrão, afoito, pegou a palavra e disse: se é o Senhor, eu quero ir até a ti. Preste atenção, Pedro disse: se és o Senhor, eu quero ir a ti. Mais ou menos o seguinte: só acredito se eu andar sobre as águas, que é o Senhor. Jesus disse: então venha, Pedro. Diz a Bíblia que Jesus, quando ordena Pedro a sair do barco e é ao seu encontro andando sobre as águas, Pedro sai do barco e começa a pisar na água. E preste atenção, a tempestade está acontecendo, o vendaval está ainda acontecendo, mas Pedro desce e começa a andar sobre as águas. A Bíblia diz que ele andou, mas quando chega a uma certa altura, a Bíblia diz que ele começou a prestar atenção que estava de fato acontecendo em sua volta, que a Bíblia diz que ele sentiu o vento nas suas costas, o mar batendo na sua perna, e de repente ele afunda, e de repente ele perde a estrutura do corpo na água e começa a afundar. E aí diz o texto bíblico que quando ele percebe que está afogando-se, ele grita: Senhor, me ajuda. Preste atenção, quantos de nós não somos assim? Enquanto Jesus estava andando sobre as águas e Pedro com o pé firme no barco, ele disse: pode ser, mas também não pode ser. Quantos de nós somos assim? Quando as coisas estão indo muito bem, quando as coisas estão tranquilas, ficamos com dúvida, ficamos com questionamento se Deus se Deus não é conosco. Mas quando as coisas começam a piorar,
E a nossa vida quer começar a naufragar nos mares das lutas, do desespero, das dificuldades, das tribulações. Rapidinho como Pedro, nós sabemos clamar pelo nome dele. E nessa hora não há dúvida, não há questionamento se ele é ou não é. Porque o desespero fala mais alto. O medo fala mais alto. A desesperança fala mais alto. Pedro disse, se és. Quando ele percebeu que naufragou, ele gritou, Senhor. Não espere as lutas chegarem. Não espere o mar afogar em você, dentro dele, para você crer nas promessas de Deus. Para você crer no que Deus te prometeu. Para que você creia no que Deus falou ao teu respeito. Não espere naufragar nessa situação. Não espere naufragar no meio dessa turbulência que aflige a sua vida, sua casa e sua família. Creia antes. Para quê? Para que não aconteça o que aconteceu com Pedro. Pedro só depois de naufragar, só depois de afundar sobre o mar, é que ele foi dizer, Senhor, me ajuda. Peça ajuda ao Senhor antes, tá bom? Peça ajuda ao Senhor antes, independente da situação, diga, Senhor, eu creio que Tu és o meu Deus. Eu creio que Tu és o meu refúgio, eu creio que Tu és a minha fortaleza. Eu sei que esse vendaval não vai me destruir, eu sei que esse mar bravio não vai me destruir. Independente da situação, eu creio que o Senhor vem ao meu socorro. Não importa se o mar esteja bravio, não importa se o vento sopra forte, mas ainda a minha fé está sólida, a minha fé ainda está de pé diante do Senhor. Creia nisso, que Deus te abençoe. Se inscreve aí, aleluia, no canal do nosso irmão Roque, Segredos da Vida Eterna no YouTube, e acompanhe aqui também no Instagram, tá bom? Que Deus vos abençoe, um grande abraço do pastor Ronaldo, em breve nós estaremos mais uma vez aqui, que Deus abençoe, amém.